Eu quero ler Mateus capítulo 2. A minha versão é a NAA. Mateus capítulo 2. Todos acharam? Tem aqui também. Ok. Então vamos lá. A partir do verso 1 mesmo, após a leitura eu vou fazer uma oração. Ok? O texto diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E, quando o tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero louvar o Teu nome por esta oportunidade. Louvar o Teu nome porque estamos findando mais um ano e até aqui o Senhor nos tem sustentado. Como é bom poder Te servir, como é bom poder caminhar com o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que ainda fará. Nesta noite, eu oro para que o Senhor, eu faça a oração do Danilo, que o Danilo fez, que o Senhor fale aos nossos corações, e que o Senhor encontre em nossos corações uma terra fértil e apta para frutificar, no nome de Jesus. Que nenhuma distração, nenhuma preocupação venha nos roubar a Tua mensagem, Senhor. No nome de Jesus Cristo é o que eu Te peço e Te agradeço desde já. Amém. Amém. No dia 20/7/1969, vou repetir, 20/7/1969, um homem disse a seguinte frase: um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Essa frase, ela foi dita por Neil Armstrong, quando ele desceu, quando eles subiram à Lua e o homem começou a andar na Lua pela primeira vez. E esse evento marcou a história da humanidade, existe o antes e o depois, não é?
principalmente pelo contexto em que tudo estava acontecendo. Guerra Fria, e Estados Unidos e Rússia quase em guerra, após uma Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas foi um evento, um marco que realmente transformou a maneira que nós podemos ver o homem. O homem, Deus o capacitou de tal maneira, de tal forma, que ele conseguiu subir até a Lua. Então, em 2019, completou-se 50 anos que o homem foi até a Lua. E no dia 25 de dezembro, nós vamos comemorar o advento de Cristo. O Billy Graham, ele tinha uma frase que dizia: nós ficamos, e justamente nesta época aqui, em 1969, nós ficamos encantados com o homem que sobe até a Lua. Mas o maior evento da história da humanidade não foi o homem ter subido até a Lua, mas Deus ter descido até a Terra. Palavras do Billy Graham. O maior evento da história da humanidade não foi o homem, com sua capacidade intelectual, tecnológica, de subir até os céus, de subir e andar na Lua. Não. O maior evento da história da humanidade, que marcou o passado, o presente e o futuro e toda a eternidade, é Deus ter descido até nós, ter encarnado. Então, no dia 25 de dezembro, nós vamos comemorar. Cerca de, um pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus veio. Alguns teólogos dizem que o silêncio de Deus, ele rompeu-se quando João Batista começou a pregar no deserto dizendo: arrependam-se, porque vos é chegado o reino dos céus. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, Antigo Testamento, Malaquias, o último livro, o primeiro livro que nós estamos lendo aqui do Novo Testamento, Mateus, entre esses dois períodos aqui houveram 400 anos de história. E Deus não falou. Deus se calou. E os homens dizem que Deus passou a falar quando João Batista foi para o deserto, e lá ele pregava, e lá ele batizava, e lá ele admoestava. Mas eu não acho que Deus começou a falar através de João Batista. Muito pelo contrário. Deus começou a falar através de um choro agudo de uma criança que nasceu numa manjedoura em situações horríveis. Um teólogo chamado Sproul, ele morreu em 2017, ele diz assim: nós temos uma dificuldade tamanha de entender que o nosso Senhor nasceu entre fezes e urinas. Nós temos dificuldades tamanhas de falar que o nosso Senhor morreu numa cruz do Calvário. Nós falamos de glória, nós falamos de trono, nós falamos de uma eternidade numa cidade rodeada de ouro, mas nós não falamos de um Senhor que nasceu entre fezes e urinas. E nós não falamos de um Senhor que foi crucificado, que foi traído, que foi enganado, que foi desprezado por todos. Não, Deus não passou a falar a partir do momento que João Batista deu o primeiro grito profético dele. Deus começou a falar a partir do momento que Jesus nasce. O choro profético não foi um grito profético de João Batista, foi o choro profético de um menino, de uma criança que nasceu em situações terríveis, situações ameaçadoras para a sua sobrevivência. É ali que Deus começou a falar. É ali. Olha o que a Maria disse, lá no capítulo 1 de Lucas, verso 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva.
Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Que lição linda. Isso, o que me choca é que Jesus, ele poderia simplesmente ter aparecido adulto. Hebreus capítulo 5, verso 7, se eu não estiver equivocado, ou 7, 5, se eu não estiver equivocado, o autor aos Hebreus diz que Jesus precisou aprender a obediência. O apóstolo Paulo diz no capítulo 2 de sua carta aos Filipenses, que Jesus Cristo se esvaziou. Tenham em vossos corações o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o que mesmo sendo Deus não teve por vontade ou usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esvaziar-se não é perder a sua soberania de Deus, é ter de se submeter às mazelas humanas, a sofrer, a chorar. Jesus se esvaziou, o Criador dos céus e da terra, o autor de Gênesis, o Senhor, ele se submeteu a esses sofrimentos humanos. Isso é se esvaziar. Eu tinha um professor que falava assim: o Criador dos céus e da terra se submeteu a passar por desarranjos intestinais, de tão humano que ele era. Então, a primeira lição que a gente aprende com este texto é: Jesus nasceu. E o nascimento de Jesus tem inúmeras lições para nos ensinar. Primeira lição é que ele é homem. João capítulo 11, verso 32, o texto diz assim: Jesus chorou. Capítulo 4 de João, versículo 7, diz que Jesus falou assim: me dá água que eu estou com sede. Jesus se submeteu a todo tipo de humilhação, submetendo-se como homem. E por que é importante eu saber quem é Jesus? Na teologia sistemática, principalmente, existem assuntos periféricos, secundários, que não interferem em nada na minha fé e na sua fé, não interferem em nada na minha salvação e na sua salvação. Vou dar um exemplo. Jesus Cristo volta antes ou depois do milênio? Não interessa, eu sei que ele volta. Por isso que existem igrejas batistas, presbiterianas, assembleias e tantas outras. Porque cada um pensa de uma forma. Estas questões que são secundárias, que não ferem os princípios da fé, são secundárias. A igreja lá tem que sentar mulher de um lado, homem do outro. Tudo bem que isso daí já não tem nada a ver com... Mas ok. São questões secundárias que não afetam a minha salvação e a sua salvação. Mas todos nós cremos que Jesus Cristo voltará. Mas há assuntos primários, estes eu não posso errar. Estes assuntos primários, se alguma igreja, algum líder religioso, qualquer que seja, destoa ou distorce, esse camarada não deve ser seguido. Qual que é um assunto primário? Esse daqui que nós lemos. Jesus Cristo é plenamente homem. O que prova isso? A própria palavra de Deus. Ele nasceu como um homem, como você e eu. Ele nasceu, ele teve fome, ele teve frio, ele teve sede, ele teve medo. Ele se entristeceu. Jesus nasceu. Eu não posso nunca duvidar disso. Eu não posso
jamais duvidar disso. Se eu não souber responder perfeitamente a isto, a minha fé, ela corre perigo. A sua fé corre perigo. Se eu não souber responder a isso, eu preciso rever muitas coisas. A principal delas é onde realmente eu estou firmado. Porque se eu não souber responder que Jesus é plenamente homem, e que Jesus é plenamente Deus, e que essas duas naturezas, humana e divina, não divergem entre si, se eu não souber responder a isso, eu estou encrencado. A minha fé, ela estará no mínimo fragilizada. Então a primeira lição que este texto nos ensina é que Jesus Cristo é o Deus homem encarnado. Foi o choro estridente de uma criança que despertou a humanidade que jazia em trevas. Não foi o grito de João Batista no deserto, mas foi o choro de uma criança que acordou aqueles que estavam dormindo nas sombras da morte. Capítulo 4, versículo 12 do Evangelho de Mateus, o texto diz: olha, aqueles que jaziam em trevas, viram uma grande luz. Era Jesus chegando nas terras e nos povoados, onde essas pessoas estavam em trevas. O choro de Jesus despertou a humanidade. O Gael, quando chora, diga-se de passagem, às vezes a gente não acorda de tão cansado que estamos, mas o choro de Jesus, ele desperta mortos. Jesus nasceu, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Herodes foi um grande rei. Claro que ele estava debaixo da autoridade de Roma, mas Herodes construiu lá o segundo templo, a política ali, a questão financeira ia muito bem. Realmente, ele foi, entre aspas, aqui um rei bom, um bom rei. Administrou bem o que tinha que administrar. Claro que Herodes foi perverso, foi maligno, mas eu estou falando em questões administrativas, ele caminhou bem. Herodes subiu ao poder no ano 27 antes de Cristo. Cristo nasceu por volta do ano 4, entre 4 e 6 aqui. Então ele está junto aqui com o rei Herodes, no mesmo período. E eu quero falar um pouquinho, hoje, sobre a seguinte questão. Olha aí, choro. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre os impérios do nosso coração. E como Deus, Ele é capaz, e não somente capaz, mas Ele é o maior interessado em destruir todo e qualquer império que se levanta. Seja ele um império físico, que nós vemos ao redor das nações, seja ele o império do meu coração. Porque diz a palavra que nenhum império prevalecerá diante de Deus. O profeta Daniel tem uma visão de uma pedra destruindo aquela estátua que representavam os impérios do mundo, os maiores impérios do mundo. E todos se dobraram diante dele. Se todos esses impérios poderosíssimos, todos, sem exceção, se dobraram diante de Deus, não tenha dúvida, Deus vai fazer-nos nos dobrarmos diante dele. Se eu estiver dentro do meu coração um altar levantado para as minhas únicas e exclusivas vontades, ele vai lançar por terra,
porque nenhum império prevalecerá contra ele, nenhuma fortaleza subsistirá. Então eu quero ir lá para o versículo 3 que diz assim: ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. A palavra aqui, no grego, trazendo para os nossos dias, diz que Herodes entrou em pânico, teve uma crise de ansiedade, teve uma crise de pânico, quando ele soube que Jesus, o rei... Aí você pensa, não, mas quem sou rei aqui, quem é rei? O rei aqui sou eu. Que outro rei é esse? Como assim? E toda Jerusalém ficou também alarmada. Aqui diz que ele tremia de desespero, ele tremia de medo, ele tremia de ansiedade, ao ouvir a notícia de que o Salvador do mundo havia nascido. Ao ouvir a notícia de que o Salvador estava ali, ele teve o privilégio de estar na mesma época, de que Deus encarnado estava ali. A reação de Herodes foi outra. Esperava-se uma reação de adoração. Olha o que eu li aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 1. Em Lucas capítulo 1, a partir do verso 46, um louvor, uma adoração. Mas o que nós vemos aqui é um espanto, é medo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Nós já entendemos que Jesus é plenamente homem. Lá na frente eu vou trabalhar mais um pouquinho essa questão do Deus homem. Mas por enquanto vamos ficar aqui. Jesus, nós já entendemos que Ele é homem. Mas nós também cremos que Ele é Deus. E aí, se você fizer uma pesquisa curta e falar assim, quem é Jesus para você? Jesus é aquele que salvou meu casamento. Se Jesus é aquele que salvou seu casamento, a sua fé, ela corre perigo. Jesus é aquele que me livrou das drogas. Se Jesus é só esse camarada que te livrou das drogas, a sua fé corre perigo. Jesus é aquele que me livrou da promiscuidade. Se Jesus é só aquele que te livrou da promiscuidade, a sua fé está em perigo, porque Ele não é isso. Jesus é antes aquele que nos leva de volta ao Pai, a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Capítulo 1, versículo 18 de Romanos, o apóstolo Paulo diz, porque a ira de Deus está sobre a humanidade. Jesus Cristo não veio salvar o meu casamento. Jesus Cristo não veio te livrar das drogas. Jesus Cristo não veio te livrar das suas dívidas que te atolam, que te sufocam, que te fazem perder o sono. Jesus Cristo antes veio te livrar e te salvar da ira do Pai, da ira de Deus. O que foi que eu fiz? Por qual motivo Deus está irado comigo? Gênesis capítulo 3. O homem peca. Adão peca. Adão cede à tentação. Adão era um representante da humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, ou seja, por Adão,
por Adão, e pelo pecado a morte. Então entra o pecado, o pecado gera morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Se Jesus Cristo não é o teu Salvador, mas Ele é o Salvador do seu casamento, a sua fé está em perigos. Porque muito provavelmente ela está fundamentada em qualquer outra coisa. Jesus Cristo faz uma comparação no capítulo 7 de Mateus, da casa que é construída na areia e da casa que é construída na rocha. A princípio, quando você bate o olho naquelas duas casas, as duas são idênticas. E acontecem as mesmas catástrofes e os mesmos ataques àquela casa. O vento sopra, a chuva cai, só que aquela casa que está fundamentada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é Cristo, ela permanece. Mas aquela que está fundamentada na areia, ela não permanece. Então Jesus não é salvador de casamentos. Tem até um pessoal aí que fala na TV, vem cá, que na igreja tal resolve. Jesus não tem interesse nenhum em resolver seus problemas e os meus problemas. Nenhum. Eu não lembro o capítulo, mas tem um momento na caminhada de Jesus que chegam para ele e falam assim, Senhor, o meu irmão não quer dividir a herança comigo. Aí Jesus fala assim, quem me colocou de mediador entre os seus problemas pessoais? Isso aí é com você, o problema é seu. Vai se entender com seu irmão lá. Aí o camarada coloca lá na televisão, aqui resolve. Ou então eu vou lá na terapia, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Vou lá na terapia. Vou parar de fazer psicologia. O Danilo tem que parar. O Igor tem que parar, porque na terapia do amor tudo resolve. Porque lá resolve. Então Jesus é o santo casamenteiro. Ele é o amuleto da sorte que se você esfregar um pouquinho mais forte, a sua vida financeira simplesmente se resolve. O seu casamento, que é um caos, está à beira do precipício. Se você for lá e fizer um voto forte, um voto assim, forte, poderoso, com bastante fé, tudo se resolve. Não tem casamento que não se resolva ali. Não. Falo sem medo. Jesus não está nesse negócio. Ele não é o santo casamenteiro. Ele não é o curador. Ele não é. Ele não é. Ele é antes aquele que nos leva de volta ao Pai. Essa é a primeira lição. Ele nos conduz a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no final do capítulo 5 mesmo, ele diz assim, olha, hoje nós temos paz com Deus. A única paz que você precisa é com Deus. Você precisa de paz com Deus. E o único capaz de te reconciliar e de me reconciliar com o Pai, com Deus, que está irado por conta do pecado. Deus odeia o pecado. E porque Ele é justo, Ele vai julgar, Ele vai punir. E parcialmente Ele já o fez no seu Filho. Ele já fez parcialmente em Jesus. Mas todos aqueles que não crerem nele, todos aqueles que o rejeitarem, todos aqueles que o banalizarem, estes serão julgados e condenados. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1, versículo de número 32, versículo de número 25, que Deus entregou à humanidade as suas paixões. Não é livre, eu não sei se eu já falei isso daqui, se eu estiver repetindo, perdoa a minha memória. Não é livre aquele que faz tudo o que quer.
É livre aquele que antes resolve submeter as suas vontades todas a Deus. E deixar-se governar por ela, guiá-las por ela, pela vontade de Deus. Então, ao ouvir isso, Herodes ficou desesperado. Por que Herodes ficou desesperado? Porque ele acreditava que Jesus era uma ameaça. Jesus de fato tem um momento na caminhada que ele fala assim, olha, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a desordem mesmo. Por quê? Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que quem crer nele vai passar por grandes desafios. Um deles é a rejeição, até mesmo a morte. Então ele veio trazer divisão. Quantos casamentos não se desfazem porque um se rende ao Senhor e o outro simplesmente não quer? Acontece. Portas abertas, nós temos lá os 50 países mais perseguidos do mundo. As pessoas abandonam o islamismo, por exemplo, e são mortas por conta da sua fé. Sim, servir ao Senhor Jesus é arriscado, muito arriscado. Para essas pessoas aí que estão na igreja perseguida, é muito arriscado. Eles correm perigo de vida todos os dias. Mas aqui o que está acontecendo é que Herodes ficou desesperado, porque ele olhou para Jesus como alguém que iria destroná-lo. Mas Jesus não queria destroná-lo. Eu quero abrir um parêntese aqui. Lucas, capítulo 15, tem a parábola, uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho, de 2 filhos pródigos. Na verdade, de 2 filhos. O primeiro filho, o mais jovem, ele sai de casa, abandona tudo. E lá ele se perde na vida. O segundo filho, ele permanece em casa. Quando ele percebe que o pai havia perdoado tudo aquilo que o irmão dele havia feito, ele fica indignado. E ele chega para o pai e fala assim, olha, eu sempre te servi. O Senhor nunca matou um único cordeiro para mim, para que eu festejasse com os meus, olha a queixa dele, para que eu festejasse com os meus amigos. Isso é muito intrigante. Ele não queria festejar com o pai. Ele não queria o pai tanto quanto o outro. Ele queria a farra também. Só que ele tinha um certo uma certa restrição a algo. Ele estava tão ali. Mas ele não queria o pai tanto quanto o outro não quis o pai. A questão não é, o problema não seria festejar. O problema é festejar sem o pai. Porque quando eu festejo sem o pai, eu vou para uma festinha, adolescente, jovem, que ainda está aprendendo essa questão de filtro, eu vou para uma festinha e eu deixo o pai. E lá eu me embriago. E lá eu faço o que não devo. E lá eu me envolvo com o que não deveria. Por quê? Porque eu quero festejar, mas eu não quero festejar com o pai. Não quero. Eu não quero o pai. Eu vou deixar o pai para quando estiver em outro lugar. Eu não quero o pai. Aqui Herodes achou que Jesus iria destroná-lo. Jesus não queria destroná-lo. Herodes poderia continuar sendo rei, mas um rei crente. Um rei transformado. Um rei convertido. Um rei salvo. Mas a história prova o contrário. Ele mandou matar milhares de crianças de até 2 anos de idade. E dizem alguns historiadores que ele morreu de uma maneira terrível. Mandou matar o próprio filho, mandou matar a própria esposa. Esse cara era um maluco. Ele amava o poder. Ele tinha sede de poder. Ele tinha
fome pelo poder. E quando ele se sentiu ameaçado, ele falou: opa, quem reina aqui sou eu. Ninguém reina. Mas aí o texto está dizendo que também toda Jerusalém ficou alarmada. Por isso que eu fiz a pergunta: quem é Jesus para você? Eu preciso entender que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. O homem cria as inúmeras religiões na tentativa de se relacionar com Deus. Nenhuma religião na face da terra é capaz de conectar, fazer o homem se relacionar com Deus. Nenhuma. Jesus Cristo aboliu a religião. A religião nem deveria existir mais. Jesus Cristo é o suficiente. E Herodes não tinha entendido isso. O que Jesus queria de fato não era entrar no seu palácio, não era entrar no seu castelo, não era tomar o seu trono. O que ele única e exclusivamente queria era o coração de Herodes, era a conversão de Herodes. E aqui eu quero falar o que eu falei um pouco no começo. Nós levantamos as nossas fortalezas e nós construímos os nossos impérios. Às vezes a vida nos marca de uma forma trágica. Isso não pode ser rejeitado. E porque às vezes a vida nos marca de uma forma trágica, eu fui tatuado por algo que me feriu profundamente na alma. E ali não há acesso nem mesmo ao próprio Deus. Nem o próprio Deus é capaz de entrar. Porque eu estou tão ferido, tão decepcionado, tão magoado, tão frustrado com a vida e com tudo aquilo que fizeram comigo, que eu levanto as minhas muralhas, que eu levanto as minhas fortalezas, que eu levanto os meus impérios e digo: aqui não, nem tu, Senhor, pode entrar. Não, aqui o Senhor pode mexer, aqui o Senhor também pode mexer, mas aqui não. Aqui não. E a gente cria uma espécie de redoma e a gente começa a se proteger. E a gente se protege do próprio Deus. Então quero dizer para você, não existe império que vai prevalecer diante da vontade soberana do Pai. Não existe fortaleza que vai resistir à vontade de Deus de se cumprir. Nunca, nunca, nunca existiu, nem nunca existirá alguém que se gabe e diga: eu venci a Deus, porque não existe. Não existe. Nós já sabemos o fim desde o começo, que o Senhor reinará eternamente. Cristo está, apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 20 de Efésios, 20, 21 e 22, o apóstolo Paulo diz que Cristo está, neste exato momento, à destra de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo por nós. Jesus Cristo disse, vão por todo mundo e pregue o evangelho por toda a terra, porque me foi dado nos céus e na terra todo o poder e toda a autoridade. Então, o que
que eu quero te dizer é: você está diante de um homem perfeito. Jesus Cristo é homem perfeito, plenamente homem. Mas nós também estamos diante de um Deus santo. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo de número 14, do seu evangelho, diz que Jesus Cristo habitou entre nós, tabernaculou, armou uma tenda para morar em nós. Cristo habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Nós estamos diante de um homem perfeito, o qual não foi tentado em tudo, mas não cometeu nenhum pecado. Mas nós também estamos diante de um Deus santo. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos. O texto diz que havia uma casa que tinha uma aglomeração, e porque não conseguiam descer, e porque não conseguiam entrar, abriram o teto e desceram um paralítico até Jesus. E aquele paralítico diante de Jesus, Jesus olha para ele, se encanta com a fé daquelas pessoas e fala: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus que estavam ali cogitaram no coração: quem é esse que está blasfemando? Porque só Deus pode perdoar pecados. Jesus Cristo de pronto fala assim: por que vocês cogitam isso nos seus corações? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade. Eu vos digo, levanta, pega a sua maca e anda. Naquele exato momento, aquele homem levanta, pega a cama dele e sai. O evangelista Marcos quer dizer ali, quer mostrar o quê? Que Jesus tem acesso aos teus pensamentos mais íntimos, as suas meditações mais silenciosas que acontecem só dentro do seu coração. E Ele lê tudo, Ele decifra tudo. Não há nada que não passe desapercebido diante dos olhos do Senhor. Porque Ele, além de ser um homem perfeito, é um Deus santo e perfeito. Herodes ficou desesperado. E diga-se de passagem, não estou falando do Herodes aqui agora, diga-se de passagem, quando nós estamos feridos, como é difícil passar pelo processo de transformação, de ressignificação da vida, de cura. Isso é difícil por demais. Não é fácil de fato. Eu fiquei 10 anos da minha vida sendo conduzido pela amargura. E a pessoa amargurada, é impressionante, ela cria um escudo, e tudo que ela fala para ela é lei. Por quê? Porque ela está ferida, e todas as pessoas têm que aceitá-la, porque ela está ferida. Ela está triste, ela está mal, você não sabe qual foi a minha trajetória. Sabe? Eu fiquei 10 anos da minha vida dentro dos meus palácios, dentro das minhas, cercado por minhas fortalezas. Como foi difícil ser curado. Como foi difícil passar pelo processo. Tem um vídeo que eu gosto muito, às vezes eu já até passei para os alunos aqui, se não estiver enganado, da borboleta, passei para vocês? Passei, né? Eu gosto muito de um lagarto, um lagartinho bem bonitinho, comendo folhas. Aí ele come um monte de folha. Aí daqui a pouco ele escolhe um cantinho lá, bem úmido, bem isolado, e vai se fechando dentro de um casulo. E lá ele fica. Tem espécies de lagartos que ficam de 6 meses a 1 ano dentro do casulo. E tem espécies de borboletas que vivem só 24 horas.
Imagina você passar por todo este processo de lapidação, de morte, de transformação, porque ela precisa morrer, de fato. Ela perde todo o seu corpo, ela perde toda aquela estrutura que ela tinha, porque dentro do casulo vão saindo algumas toxinas que vão acabando com o corpo dela, e até ficar só a cabeça, para daqui a pouco criar-se um novo corpo. E aí ela sai do casulo, linda, como uma borboleta, maravilhosa. Às vezes a gente se fecha. Por conta da dor, por conta do sofrimento, por conta da calúnia, por conta das... sei lá o quê. A gente se fecha por algum motivo. E nada não é mais natural, porque isso é um instinto de sobrevivência. Mas é melhor viver do que sobreviver. Sobreviver não é viver. Só é vivo de verdade quem permite que o Senhor reine e governe livremente a sua vida. Só é livre de verdade quem permite que Jesus Cristo nasça na sua vida. Jesus nasceu. Literalmente o texto diz aqui, tendo Jesus nascido, Jesus nasceu. Agora ele precisa nascer aqui. Senhor, tem áreas na minha vida que não dá, tá? Eu não consigo entregar. Eu resisto até o fim. Muitas pessoas não servem na igreja por isso. Muitas. Ah, porque o fulano de tal foi um líder assim, porque a igreja tal me tratou assim, porque, ok. Respeito a sua dor. Mas imagine se você diante do Senhor, naquele dia. E aí você dizendo assim, Senhor, eu não te servi porque o Senhor viu lá o que eu passei. Você acha mesmo que de fato Deus vai falar assim, realmente meu filho, realmente minha filha, eu te entendo, né? Tadinho. Que dó. Não. Porque você foi chamado para servir. Você foi chamado com um propósito. Você tem pelo menos um dom para ser exercitado aqui. E precisa ser usado. Porque você será cobrado. Melhor ser cobrado pelo pastor, pelo líder, pela líder, do que ser cobrado por Deus depois. Muito melhor. Porque a palavra diz, capítulo 24 de Mateus, quando ele fala lá dos últimos dias, o texto diz que ele olha para alguns, capítulo 25 de Mateus, e diz que não conhecem alguns. Eu não conheço as suas obras. Portanto, o nascimento de Jesus, eu desejo que o nascimento de Jesus traga para você paz e não angústia. O desejo que eu tenho hoje é que saber que nós servimos a um Deus perfeito e homem perfeito te leve para perto dele. E saber que Jesus é homem perfeito, o que implica isso? Implica em saber disso implica que nós podemos olhar para ele e saber que ele sente o que você sentiu. Ele sofreu o que você sofreu. Ele não está indiferente à sua dor e à minha dor, nunca. O Senhor nunca é indiferente à dor humana. Nunca será. Mas o desejo maior dele é que você se desapegue da dor e se agarre à cura. É que você se desapegue da mágoa e se agarre à salvação. É que você se desapegue da insegurança daquilo que ele quer trazer de novo para a sua vida. Para que você se desapegue do que é velho e viva o que é novo na presença dele. Ele tem coisas maravilhosas para a minha e para a sua vida. E ele,
Às vezes o pastor que pregou aqui naquele sábado passado, como que é o nome dele? Bem difícil o nome dele. Como? Esdras. Nossa, difícil, né? Está aqui na Bíblia o negócio. Esdras. Pastor Esdras. Caramba, agora deu um branco. Ele falou um negócio. Lembrei. Ele falou assim, a gente tem a mania de achar que o que foi bom é só o que passou. O que foi bom, o que passou pode ter sido bom, mas o que há por vir pode ser muito melhor. Se for vivido com Cristo, se for vivido na presença do Senhor, se for vivido sem disputa de território com Deus, o Cristo quer reinar. Ele já é rei, ele já reina, ele já governa. Então quero tirar essa ilusão da sua cabeça. Eu quero seriamente que você se desapegue da ilusão que talvez você tenha e acredite que você é o dono da sua vida. Que você governa a sua vida porque não governa. Porque você não é dono. Porque você não sabe de nada. Antes caminhar com o Senhor em total submissão, sem a necessidade de saber nada, mas crendo e sabendo que Ele tudo proverá, do que confiar em mim. É uma cruz pesada demais confiar em mim. É um fardo pesado demais carregar a cruz por si próprio. É muito melhor você não saber para onde vai e para onde o Senhor vai te guiar, mas crendo que tudo que Ele fará é bom, do que você não saber para onde vai sem o Senhor. É muito, infinita e eternamente maior e melhor viver dando um passo de cada vez, crendo na providência do Senhor, do que dando um passo de cada vez, sem saber o que vai ser, tentando controlar a minha vida por mim mesmo. Isso não traz cura, isso não traz transformação, pelo contrário, isso fere mais, isso revoga mais a cura, isso revoga mais aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você, isso só retarda aquilo que o Senhor tem o desejo de realizar. Até esqueci aqui, não era nada disso que eu ia falar, gente. Está anotado aqui. Ó. Primeira lição que eu ia falar é que Deus cumpre suas promessas. Como que Deus cumpre suas promessas? Jesus nasceu, Ele é uma promessa de milênios. Ele nasceu, Deus cumpre suas promessas. Ele cumpre. Passe o tempo que for, Ele cumpre. Eu conversava com a Cíntia esses dias. O capítulo 1 de Lucas diz que Zacarias, o pai de João Batista, entrou no templo e entrou no Santo dos Santos. E o texto diz que tanto ele quanto Isabel já eram avançados em idade. E ela era estéril. Sim ou sim? Estão me acompanhando? O texto diz que Zacarias entrou para oferecer lá, fazer o trabalho que ele tinha que fazer. O anjo aparece para ele e diz assim: Zacarias, não temas, porque Deus ouviu a sua oração. Eu estava olhando para esse texto e falei, espera aí. Zacarias velho, Isabel velha, Deus ouviu a oração de Zacarias que ele fez há 40 anos atrás? Provavelmente, a vida inteira, porque qual é a possibilidade de uma pessoa com mais de 70 anos orar para ter um filho? O texto diz que Deus ouviu. Aí a gente pensa, poxa, mas foi tarde demais? Não, nunca é tarde demais quando Deus cumpre as suas promessas. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus. Então viva o que o Senhor quer que você viva.
E você só vai poder viver o que o Senhor quer que você viva, se antes Ele for Senhor do seu coração, se antes Ele for Senhor da sua vida, se antes a sua geografia interna, toda ela, pertencer única e exclusivamente ao soberano Senhor, que reina e reinará eternamente, que é Jesus Cristo. Como que eu vou amarrar isso aqui, que não está nada que... Então vamos ficar com o que foi falado. Jesus Cristo é Deus homem e perfeitamente Deus. Eu preciso saber responder a isso. A minha fé depende disso. Não somente a minha fé, a minha salvação depende disso. A minha salvação depende disso. A segunda lição, a primeira é que Deus cumpre as suas promessas, né? A segunda lição é que Jesus Cristo nasceu e Ele quer reinar aí. Ele quer governar a sua vida. E Ele não pode ser enxergado como um intruso. Por mais que às vezes tenhamos áreas de resistências, e nós acabamos por lhe resistir, não é tarde demais. Permita que o Senhor use a sua vida, use você poderosamente, faça em você e através de você uma obra extraordinária, porque é isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer em sua vida, e é isso que vai te trazer cura, transformação, salvação, libertação de tudo que te aprisiona até hoje. É isso que vai te libertar de todas as amarras, amarras não no sentido da teologia da libertação não, tá? De todas as prisões existenciais e crises de alma. É Ele, é única e exclusivamente Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo para Jesus, é tudo de Jesus e é tudo para Ele e tudo volta para Ele, tem que ser, tudo é para Jesus. Inclusive, se você quiser, a sua dor pode ser para Ele. O Vineyard tem aquela canção, me derramar e dizer que te amo. Eu vim me derramar. Então pega essa dor, pega essa tragédia, pega essa crise, pega isso tudo que te aflige e entrega para Ele. Ele vai aceitar. Senhor, a única oferta que eu tenho é dor. Ele aceita. Senhor, a única oferta que eu tenho é tristeza, é perda, é choro. Ele aceita. Para encerrar, ele diz assim, tem um momento que Jesus está andando sobre as águas e Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor, me leva, eu quero andar até aí. O texto diz que Jesus fala assim, vem. Vem. Jesus não foi indiferente, falando assim, o problema é seu, vem. Não, vem, que eu garanto a tua segurança. Vem, que eu garanto a tua proteção. Vem, que eu garanto a tua salvação. Vem, que eu te protejo. Tanto que quando ele afunda, o Senhor de pronto o segura. Então, meu Deus, quanta coisa que eu falei que não era nada do que eu ia falar. Misericórdia. Fica a lição para a gente. De tudo que foi falado, o que é importante é saber que Jesus quer ser também Senhor do seu coração. Seja nas lutas e seja nos lutos. Amém? Vamos orar. Quero orar e louvar ao Senhor por esse momento. Senhor, como é bom poder te servir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Jesus Cristo é o cumprimento das tuas promessas feitas, inclusive da sua promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, há milhares de anos atrás, inclusive
há milhares de anos antes do próprio nascimento de Cristo. Obrigado porque o Senhor não mente. E passe o tempo que for, a tua promessa e a tua palavra sempre se cumprirá. Senhor, por favor, se nós fomos resistentes à tua vontade, se nós por algum motivo construímos os nossos castelos e levantamos os nossos impérios para lutar contra a tua vontade, nos perdoe. Nós queremos render tudo a ti nessa noite. Nós pedimos, vem Jesus, vem reinar no nosso coração. Vem ser Senhor da nossa vida. E que haja cura, que haja transformação. Toda mágoa, toda dor, toda crise existencial, todo sofrimento que alguém aqui esteja passando, que ao governar, Senhor, que ao governar o Senhor, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação e que haja transformação para que os teus propósitos eternos e perfeitos cumpram-se. Nos ajuda, Senhor, a viver assim, com um propósito único, exclusivamente de te louvar. No nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos.